o sossego europeu sumiu do continente depois da onda de atentados terroristas em Paris, em novembro de 2015. E, por que não dizer, o sossego de todo o mundo. Desta vez, a Bélgica voltou a ser alvo de ataques. O Estado Islâmico assumiu a autoria das explosões no mês passado, que deixaram dezenas de mortos e feridos na capital belga. Os ataques aconteceram no aeroporto internacional de Zaventem e na estação do metrô Malbec, em Bruxelas, no dia 22 de março. Mais de 30 pessoas morreram e cerca de 200 ficaram feridas. As explosões levaram o país a entrar em alerta máximo para atentados terroristas. O primeiro-ministro belga Charles Michel condenou o episódio. Ele classificou o acontecimento de violento, covarde e cego. Quais são os reflexos desse atentado para a Europa? Acompanhe a nossa conversa. Seja bem-vindo ao programa Direitos Sem Fronteiras. Participam hoje do programa Joanisval Gonçalves, doutor em Relações Internacionais, e René Delagnese, especialista em Direito das Relações Internacionais. Agradeço muito a ambos pela participação aqui nos estúdios da TV Justiça, novamente, para falarmos, neste caso, a respeito não apenas de um episódio triste, mas, na verdade, de um contexto que se revela cada vez mais violento e sem grandes perspectivas de saída a curto prazo. Aí eu faço até a pergunta, realmente a perspectiva é essa? A partir de novembro do ano passado, daquele novembro, aquela sexta-feira que marcou a história da França e da própria Europa, sem dúvida nenhuma o clima de tensão no continente se elevou bastante. E logo em seguida o presidente François Hollande declarou guerra ao terror. O problema é que o inimigo não é um inimigo claro. E, nesse sentido, quando se declara guerra ao terrorismo, há que se esperar uma guerra prolongada, porque eu não conheço, de fato, o meu inimigo. A tensão no continente europeu vai crescer muito, como tem crescido desde novembro, e os europeus não dormirão mais tranquilos. Professor Delagnese, eu repito a mesma pergunta. Os Estados estão acostumados, ou pelo menos até agora, com as chamadas guerras simétricas, ou seja, onde estabeleciam ou conheciam o potencial do seu inimigo. O que ocorre em relação ao terrorismo, propriamente dito, são as chamadas guerras assimétricas, ou seja, o desconhecido está do outro lado. Quanto que é o potencial desse desconhecido? Então, esse fator surpresa é que deixa o Estado, vamos dizer assim, numa situação de apreensão. Ele não tem exatamente em que momento ele vai desenvolver qualquer atividade para evitar um dano maior. Por que a Bélgica agora? A Bélgica ela assume uma posição, até geograficamente, muito central na Europa. E há todo um simbolismo relacionado a essas ações na Bélgica. Você tem um aspecto histórico, a grande concentração de muçulmanos em Bruxelas e a dificuldade das autoridades belgas em estabelecer um controle, até um controle policial na região. Para se ter ideia, são 6 polícias distintas que têm muitas vezes dificuldade de comunicação entre elas. E um outro aspecto que está relacionado, além do aspecto simbólico, o aspecto histórico, além do aspecto histórico, o aspecto simbólico também. Porque, afinal de contas, quando a gente fala em Bruxelas, a gente não fala só da capital da Bélgica. Quando a gente fala em Bruxelas, a gente fala da sede das principais instituições da União Europeia. O Parlamento Europeu está lá, a Comissão Europeia está lá. O coração da integração, o coração político passa a ser a cidade de Bruxelas. Daí ações terroristas que são feitas no território belga, na cidade de Bruxelas, têm efeitos para o conjunto da Europa como um todo. A chegada dessa população muçulmana, descendentes que estão na Bélgica, mas parece que não são considerados belgas e, ao mesmo tempo, não são considerados dos seus países de origem, porque já são gerações posteriores. Isso é um caldo de cultura que faz com que tenhamos a possibilidade de recrutamento, como acontece no bairro de Molenbeek? Eu entendo que o país ele tem 30 mil quilômetros quadrados, é um pouquinho maior que o tamanho do Sergipe, um estado pequeno. Tem um PIB mais ou menos estimado em torno de 460 bilhões de dólares. Uma população em torno de 85% de católicos.
E ainda dentro deste pequeno país, ladeado ali basicamente pela Alemanha, pela França, não seria reflexo, então, de qualquer preocupação. Talvez aí o fato, né, primeiro, da permanência, da existência de outras culturas, como é o povo islâmico, ninguém se apercebeu. Né? Então, aquilo foi crescendo, foi desenvolvendo e ninguém tinha essa atenção. Mas o que chama a atenção, por ser a sede ali do Parlamento Europeu, né, talvez ali, em função de tudo que está acontecendo no norte da África, em relação à Síria, todo o acontecimento que nós estamos acompanhando, talvez seja, vamos dizer assim, um símbolo. Olha, a Bélgica pode ser exatamente o ponto para irradiar esta preocupação para toda a União Europeia. Né? Então, acho que embora seja um pequeno país, mas essa difusão de culturas vai oxigenando ali ideias. Quem estava acostumado há muito tempo, até do pós-guerra, ele estava estabilizado. E hoje não. Hoje esse caldo de cultura começa, então, a fervilhar ali com esses pensamentos, lamentavelmente, de natureza aí, terrorista em relação ao Estado Islâmico. Esse é um problema, é uma questão que também tem que ser vista com muita atenção, porque como bem lembrou o professor, nós temos ali um caldeirão, a gente tem os franco-belgas, a gente tem os belgas que falam holandês, os flamengos, e hoje a gente tem esse outro elemento. Hoje a gente diz, de algumas décadas para cá, que é o imigrante islâmico, o imigrante muçulmano, que chega ali, se estabelece, vindo da África do Norte, há muito marroquino, tunisiano, até pela facilidade do idioma também, da antiga potência colonizadora, do francês. A gente tem agora uma leva que chega do Oriente Médio, uma leva de pessoas, e esse conjunto gera uma nova população belga. Uma nova população, e isso vai se refletir no restante da Europa também. A França está vivendo isso. Uma população que é muçulmana, sobretudo uma segunda e uma terceira gerações que continuam lidando com a questão da integração, que é difícil. É interessante porque a primeira geração que chega de imigrantes é uma geração que busca se integrar. É uma geração que geralmente não radicaliza, não tem uma percepção radical. Ela chega ali para se integrar ao país e para viver o país. A geração seguinte, ela vive quase, em alguns aspectos, uma reação aos pais. Conversando com alguns amigos franceses há pouco tempo sobre esses atentados, um amigo me chamou a atenção a isso. Segunda e terceira geração, eles são muito mais radicais em alguns aspectos, muito mais fundamentalistas do que a geração anterior. E, ao mesmo tempo, são nascidos na Bélgica, tem que se integrar ali, mas não tem grandes referências, porque, veja, sobretudo no caso dos povos islâmicos, é difícil a integração no meio cristão, católico, como bem lembrou o professor, bem estabelecido, e aí começam as reações. E você chamou a atenção, eles já não são marroquinos efetivamente, ainda que conservem a nacionalidade, dependendo do grupo, não são tunisianos, mas também não são belgas. O que eles são? Uma reação ao Estado e às instituições. Desde que saíram as primeiras notícias relacionadas a esse atentado, muitos analistas têm afirmado que as autoridades belgas teriam falhado na previsão destes atentados e que eles eram previsíveis. Talvez essa situação justamente de que, não, houve alguma coisa no sentido, algum clima de, não, aqui a possibilidade de um atentado seria menor dentro desses parâmetros que o professor colocou, isso teria levado a essa situação em que as autoridades belgas estão sendo extremamente criticadas? Eu acho que, assim, possivelmente houve assim, um certo afrouxamento, um relaxamento em termos desse nível de tensão. Quer dizer, se foi muito elevado naquele momento, em novembro, lá com a França, em Paris, então significa, olha, o primeiro sinal o sinal amarelo já estava apontado. No momento em que os demais países que se encontram na União Europeia, há um consenso no próprio Parlamento Europeu de difusão, ou seja, olha, o alerta está lançado, então, evidentemente, nós temos que
alertar os demais países. E às vezes, vamos supor, acostumado num ambiente sem qualquer hostilidade, um ambiente de amizade, enfim, recebendo turistas a todo tempo, a Bélgica, eu entendo que não houve esta preocupação, embora tão próximo dali, em Paris, tenha ocorrido um evento daquela magnitude e poderia estar muito próximo. Então, acho que faltou aí, na minha visão. Quando se fala em Europa, há que se pensar na dificuldade do controle de fronteiras. É muito grande, fronteiras que praticamente impossível de se controlar com efetividade a entrada de pessoas na Europa. E veja, em razão do acordo de Schengen, uma vez dentro de qualquer país ali, você tem livre circulação por todos os outros. Eu já gostaria de adiantar um tema que eu gostaria de abordar já no início do próximo bloco, que é justamente o fato de que a situação não é nova, em outros momentos históricos tem se vivenciado isso, que é o debate que surge sobre a aplicação das leis e a atuação das autoridades, particularmente no que se refere a países democráticos. Então, há dois discursos. Há o discurso da manutenção dos direitos humanos e da livre circulação e também o discurso no sentido do recrudescimento das atitudes das autoridades. Há um autêntico debate que não acontece só em relação à Europa, mas talvez no mundo todo e também se debater até mesmo em relação ao Brasil. Esse é o tema que eu gostaria de abordar quando retornarmos, depois de um rápido intervalo, no nosso programa de hoje, na nossa conversa sobre o atentado na Bélgica. Um instante só. Estamos de volta com o Direitos Sem Fronteiras. Nós continuamos nossa conversa sobre o terrorismo na Bélgica e os reflexos para a Europa e, por que não dizer, para o mundo. Vamos ver agora o depoimento de um brasileiro que costuma frequentar os locais onde ocorreram os atentados. Oi, meu nome é Rafael Amaral. Eu moro aqui na Bélgica há 5 anos, há 11 anos já na Europa. A respeito dos atentados, a situação aqui é de muito medo. A gente não sabe de onde vem esse perigo. É um inimigo praticamente invisível, né? Porque se tratando da comunidade islâmica, grande parte da população na Bélgica é árabe ou de religião islâmica. A gente estava no aeroporto de Zaventem na semana antes, no mesmo dia, na mesma hora, e é um dos horários mais movimentados daquele aeroporto ali. E a gente que frequenta muito lá, a gente vê que o nível de segurança está muito alto, sempre tem guarda do exército rodando lá dentro, tem tudo, mas não dá para distinguir. A gente entra ali naquela hora e parece que mais da metade do pessoal que tem ali dentro é de muçulmano. O clima aqui é de muito, muito medo. Eu faço aquela pergunta que eu fazia no final do bloco anterior, que é justamente o fato de que há discursos no sentido de que deve haver um recrudescimento por parte das autoridades, as críticas, no caso, à atuação das autoridades belgas que poderiam ter atuado de uma maneira até mais forte, inclusive com a própria legislação, em que quase prenderam, inclusive, o Abdeslam, mas interromperam a vigília por causa de uma legislação que prevê que não se pode fazer isso em determinado horário, críticas fortes nesse sentido. E, por outro lado, a multidão de refugiados que tentam entrar na Europa estão sendo submetidas a maus tratos e têm gerado fortes críticas. É possível se analisar essa situação na perspectiva de alguma solução entre esses dois discursos, essa polarização? Pois é, começando aí pelos refugiados, né? Até pouco tempo a própria União Europeia estava, vamos dizer assim, consentindo a chegada dessas pessoas que vieram do norte da África, nomeadamente da Síria, do norte do Iraque, justamente para encontrar, vamos dizer assim, a possibilidade de uma vida mais feliz. E com isso incentivou outros, né? Então se fala então de 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas, alguns falam em números maiores. Só que no momento em que tem uma sociedade, né, vamos dizer assim, controlada, uma sociedade que tinha plenamente o seu domínio, tanto político, social, em relação ao controle de fronteiras, como o professor já mencionou aqui, em relação à dificuldade que tem, são vários países, embora a legislação seja única para a União Europeia.
Existe o Estatuto dos Refugiados de 1951, que depois foi complementado em 1967, então que é obrigação do Estado dar essa acolhida. O problema é que, no meio de todas essas pessoas, nem todas ali são necessariamente que vá com essa intenção de buscar uma nova vida. Ali possivelmente vai ter ali ativistas, gente que está possivelmente do Estado Islâmico com esta preocupação. E as autoridades não conseguem distinguir, evidentemente, pelo passaporte, pela identidade, quem está ali, exatamente quem que vai ser o potencial inimigo amanhã ou não de um eventual atentado. E o professor chamou a atenção para um outro aspecto também. É claro que no meio de 1,5 milhão de seres humanos que entram na Europa como refugiados, pode haver alguns que não têm, que não estão chegando no continente com esse propósito, com a melhor das intenções. Agora tem um outro aspecto mais complicado ainda. Uma boa parte daqueles que estão cometendo atentados ou que cometeram, não são esses imigrantes que estão chegando. De fato, são de uma segunda ou de uma terceira geração de imigrantes no território europeu. E aí a gente entra numa dicotomia, num paradoxo que não pode ser deixado de lado. Segurança e liberdade. À medida que eu aumento a segurança, necessariamente eu vou ter que comprometer algumas liberdades. E esse é o grande dilema que vive a Europa como um todo, como bloco, e os países individualmente naquele continente. Porque um dos aspectos essenciais da integração europeia é exatamente o conjunto das 4 liberdades: livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais. E aí, nesse sentido, quando a gente fala em livre circulação de pessoas, é realmente livre circulação de pessoas por todo o continente, com a possibilidade de um português residir na França e, depois de um tempo, ir morar na Alemanha e seguir para a Espanha. Ou seja, não há controle de fronteiras. Só que agora eles estão diante de um dilema de segurança. Um dilema que vai fazer com que os europeus fiquem cada vez mais tensos e, o pior, vão olhar cada vez mais o estrangeiro, sobretudo aquele que tenha traços árabes, como ameaça, ou traços não europeus como ameaça e com desconfiança. Embora o PIB da União Europeia, como um todo, mais ou menos equivale ao PIB dos Estados Unidos, na ordem de 16 a 17 trilhões de dólares, mas e são várias atividades que tem no setor europeu, na União Europeia, mas basicamente 1/3 da atividade é turista. O turismo impulsiona toda aquela atividade da União Europeia. E o que ocorre? Um atentado desse vai afugentar, como já aconteceu nos Estados Unidos. Então, isso para eles também acaba tendo um prejuízo. E esse sentimento de xenofobia em relação agora aos próprios povos vindos do norte, da África, enfim. O muçulmano hoje passa a ser sempre um inimigo potencial, não importa se a pessoa está bem ou não intencionada. Uma questão que foi criticada, até mencionamos no primeiro bloco do programa de hoje, a questão da falta de comunicação, no caso especificamente das polícias belgas especificamente. Mas isso também tem se verificado em relação à falta de cooperação entre os serviços nacionais também. Alguns atuam de forma mais eficiente, alguns atentados foram evitados, pelo que se tem notícia, mas, grosso modo, a informação ela não circula como talvez ela devesse circular. Isso é uma questão de política, isso é uma questão técnica. O que acontece, o que podemos dizer a respeito dessa situação especificamente? Bom, está muito relacionado às próprias características do bloco. Você bem lembrou, não existe uma autoridade central, não é um Estado estabelecido com estruturas bem articuladas. Você tem vários Estados que cooperam, mas que muitas vezes terão dificuldade também de estabelecer cooperação, sobretudo quando o assunto envolve segurança. Há dificuldade para a cooperação interna entre, por exemplo, no caso da Bélgica, entre as polícias. Trazer isso para a esfera de quase 30 países, se a gente sair um pouco da União Europeia e pensar dos países que estão na zona do Schengen, ou pensar no conjunto da Europa, a gente inclui outros países que não pertencem à União Europeia, como a Suíça. Se nós pensarmos no conjunto dos países europeus
e imaginarmos que cada país ali, apesar de, como bem lembrou o professor, haver uma legislação comunitária, cada país ali tem as suas peculiaridades, tem as suas características de legislação doméstica no campo da segurança, no campo do trato com o estrangeiro, no campo da nacionalidade, e isso é muito difícil. Cooperação é fundamental, é essencial nesse contexto, mas é muito difícil diante de uma ameaça, como o professor lembrou, assimétrica, sem rosto. Nós temos as notícias que vêm chegado a respeito da reviravolta que estaria acontecendo exatamente na guerra na Síria, em relação ao Estado Islâmico, que assume o atentado, inclusive, com a retomada de Palmira pelas tropas do exército sírio do lado de Bashar al-Assad. Isso pode influenciar de alguma forma, para um lado ou para outro, o desenvolvimento dessa guerra, o terror, o desenvolvimento dessa questão dos atentados na Europa e de toda a situação do Estado Islâmico? Sem dúvida. O que a gente percebe é que cada vez mais as forças do Estado sírio começam a reagir e o Estado Islâmico, que já teve sob seu controle um território maior do que o Estado de Minas Gerais, hoje tem perdido o território e está sendo estrangulado. Acho pouco provável que venha a desaparecer num futuro próximo, mas perde poder. E à medida que aquela guerra se desenvolve e o Estado Islâmico é estrangulado em algumas regiões, pessoas saem dali. Ele vai reagir. É como se eu tivesse areia na minha mão e fosse fechando o meu punho com areia escorrendo. Essa areia, ela certamente vai cair em território europeu. Há uma estimativa que o Estado Islâmico tem em torno de 50 mil combatentes. Já cometeram mais ou menos 300 atentados e 500 mortes que nós temos visto aí pela televisão, que são aí justamente para demonstrar força, né? E, embora eles não tenham toda esta potencialidade. Eu acho que o apoio da Força Aérea Russa foi fundamental ali para desmobilizar e permitir, então, a retomada de Palmira, agora recentemente nesse fim de semana. Então, acho que isso é uma demonstração de que os Estados Unidos podem realmente recrudescer, mas evitar a sua total eliminação, acho que ainda está um pouco longe. Aí entra uma questão interessante, alguns analistas já apontam, que já não teria acontecido por conta, talvez até da própria mão de ferro com que é apontada a liderança na Rússia, mas que é o próximo alvo, ou que gostariam muito que já fosse o próximo alvo, exatamente por esse papel desempenhado na guerra. Talvez a inteligência russa, já prevendo isso, acredito que deve estar mais, vamos dizer assim, com o seu radar já conectado, enfim, acredito que ela está mais, vamos supor, mobilizada para evitar esse atentado. Não que não possa ocorrer, mas evidentemente que já é bem diferente da situação belga, que estava numa situação mais tranquila. Países da América do Sul, particularmente grandes eventos atraindo uma frequência internacional, como é o caso das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Motivo de preocupação? Sem dúvida alguma. Vale lembrar que um país, quando a gente fala de terrorismo, ele pode ser base, ele pode ser palco ou ele pode ser alvo de ações terroristas. Então, o terrorista pode usar um país simplesmente como um ponto até de refúgio, de abrigo para realizar ações no território de outro país. O terrorista pode ter um país específico como alvo. E a gente vale lembrar que nós teremos mais de 15 mil atletas no Brasil, nós teremos atletas estrangeiros, nós teremos delegações de praticamente todos os países, nós teremos autoridades, inclusive chefes de Estado, que virão para esses jogos, de países que são alvo. E ainda que o Brasil não seja alvo, ele pode ser um palco muito atraente para ações terroristas aqui. É fundamental que haja uma preocupação efetiva das autoridades brasileiras, e aí a gente fala de investimento não só em segurança e em defesa, mas sobretudo em inteligência para lidar com essa realidade.
programa Direitos Sem Fronteiras de hoje vai ficando por aqui. Nós conversamos com Joanes Val Gonçalves, doutor em Relações Internacionais, e René Delagnese, especialista em Direito das Relações Internacionais, sobre o terrorismo na Bélgica e os reflexos para a Europa e para o mundo. Agradeço muito a presença de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça. E você, amigo da TV Justiça, se quiser acompanhar esta e outras entrevistas, acesse o site tvjustiça.jus.br. Até o nosso próximo encontro. Tchau!